Bom, agora nós vamos falar sobre ditadura militar. O Instituto Vladimir Herzog lança hoje o podcast Ecos da Ditadura. Com 4 episódios, a produção traz relatos históricos e emocionantes de pessoas que sentiram na pele as violências da ditadura civil-militar. A iniciativa é parte da luta do Instituto para que a memória, a verdade e a justiça sejam garantidas no nosso país. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Gabriela Oliveira de Abreu, historiadora formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em História Comparada pela UFRJ. No Instituto Vladimir Herzog, ela coordena justamente essa área de memória, verdade e justiça. Oi, Gabriele, bom dia, seja muito bem-vinda. Oi, Marilu e todos, todas, todes. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Obrigada. Prazer é o nosso, Gabriele. Bom, o primeiro episódio, né, já está disponível aí nas principais plataformas de podcasts, né? Eu estou aqui no Spotify, estou quase já no meio aqui ouvindo o primeiro episódio, é emocionante. Traz o relato aí do jornalista Sérgio Gomes, o Serjão, né, que conta com detalhes como que era o movimento de resistência na época e também as torturas sofridas durante os meses em que ele esteve preso, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro episódio, né? É realmente histórico, vale a pena. Depois dessa nossa conversa, Gabriela, eu vou deixar já para o povo que está aí acompanhando, tanto na TVT quanto na Rádio Brasil Atual, já o link do Spotify para justamente facilitar para que as pessoas acessem, né, esse rico material. Mas vamos lá, conta um pouquinho aí sobre, inicialmente, essa ideia, né, de fazer esses podcasts e em seguida um pouquinho dessa história do Sérgio Gomes, por favor. Maravilha, Marilu. Bom, então, a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo passado tantos anos após a ditadura, primeiro a gente ainda vive vários resquícios daquele período, principalmente em termos de violência e violação de direitos humanos, mas mesmo ainda vivendo nesse contexto, ainda que num Estado democrático de direito, a gente sabe que muitas pessoas ainda tendem a relativizar, minimizar os efeitos da ditadura na vida das pessoas, sobretudo em termos de repressão. Então, minimizam a questão da tortura, a questão dos desaparecimentos forçados, o impacto dos assassinatos, das torturas, não só na vida das vítimas, mas todas as famílias, toda a rede de sociabilidade dessas pessoas. Então, a gente hoje tem uma sociedade, a sociedade brasileira, a gente pode dizer que ela é um tanto quanto desmemorializada, digamos assim, em relação à ditadura. Então, acho que iniciativas como o Ecos da Ditadura, como o podcast que a gente está lançando hoje, são importantes para lembrar as pessoas de que a gente não quer mais ditadura, porque ditadura é muito, muito pior do que a democracia, não tem nem comparação. A gente quer ser livre, a gente quer ser livre para ir e vir, para ter a nossa liberdade de expressão, nossos direitos mantidos e não violados. E eu acho que esse podcast vai dar um pouco o tom, um pouquinho da sensação, inclusive, do que é viver numa ditadura, e é isso que a gente queria despertar nas pessoas, o horror à ditadura, o repúdio à ditadura, e não ao enaltecimento àquele período que a gente não quer que volte. Era um pouco esse o nosso objetivo quando a gente pensa num podcast, um podcast que desperte a empatia das pessoas, a sensibilidade das pessoas em relação às vítimas, e estimular também o rechaço completo a uma forma de governo, de regime que a gente não quer viver outra vez de jeito nenhum. E o Serjão, como você me pergunta, o Serjão é uma figura muito central, muito importante para a formação do Instituto Vladimir Herzog, inclusive. Ele, podemos sim acreditá-lo como um dos fundadores da instituição, junto com os familiares do Vlado e outros amigos do Vlado também, outros parceiros de vida do Vlado. O Serjão foi um jornalista, assim como Vladimir Herzog, esteve preso no DOI-CODE no mesmo período que o Vlado, e segundo relatos, tanto do Serjão quanto de outras pessoas que estiveram no DOI-CODE no mesmo momento em que o Vlado foi assassinado e, consequentemente, assassinado,
ao que tudo indica, o Serjão estava numa cela, se não ao lado do Vlado, uma cela muito próxima ao Vlado, enquanto ele era torturado. Então, são histórias de vida que, de fato, foram muito atravessadas, infelizmente, nesse contexto. Então, o Serjão é essa figura muito aguerrida, que há mais de 50 anos está aí no fronte das reivindicações por maiores elucidações do nosso passado ditatorial, no fronte das reivindicações por fortalecimento da nossa democracia e pelo fim das violações de direitos humanos no Brasil. Então, o Serjão é uma figura muito importante para a história do nosso país, sobretudo em relação à ditadura. Está, felizmente, em 2022 vivo, para poder narrar para a gente ainda o quão ruim foi viver naquele período, e quanto para ele as consequências foram muito drásticas, ainda que felizmente não tenha sido assassinado, mas foram consequências muito drásticas, de muito terror, de muito medo. Então eu convido a todos a ouvirem esse relato do Serjão, que corajosamente, ainda tantos anos depois, se dispõe a rememorar tudo que ele sofreu, tudo de ruim que ele sofreu, para que eu, hoje, no alto dos meus 26 anos, que não vivi a ditadura, possa ouvir aquele relato e chegar a essa constatação de que, de fato, a ditadura não dá, a ditadura nunca mais. A gente prefere 1000 vezes a democracia e é por ela que a gente segue lutando. E é incrível, né, o que o Serjão fala. Eu vou dar aqui um pouquinho um spoiler, né, mas enfim, não vou contar tudo não. Mas logo no começo, ele é filho de portugueses, né? Então o pai dele veio aqui justamente na época da Segunda Guerra Mundial. E ele conta que lá em Portugal, então, se vivia a ditadura Salazar, as pessoas ali da aldeia, né, onde os pais moravam, iam se confessar com o padre. E o padre, ele acabava passando todas essas informações para o governo ditador do Salazar. Então, ele sabia exatamente quem era quem na aldeia e entregava, né, praticamente aí as pessoas que eram realmente contra o regime militar lá em Portugal. Quer dizer, são detalhes, né, tão curiosos, né, que ele revela, quando ele também participou de manifestações quando era estudante ali, exatamente na Praça Benedito Calixto, perto da Teodoro Sampaio. Quem conhece São Paulo sabe que é do bairro de Pinheiros, onde teve aquele, ele chama, né, a polícia chama, é falado de envelopamento, né, aquela estratégia onde a polícia militar cerca, né, os manifestantes, não tem saída, né? Inclusive ele fala de um gás cor-de-rosa, um gás cor-de-rosas que eles soltavam, e as pessoas que inalavam, né, sentiam problemas estomacais, diarreia, enfim, ele conta assim, detalhes, né, que realmente muitos de nós ainda não sabem, né, exatamente o que aconteceu. E ele fala dessa estratégia, né, que já naquela época eles atiravam exatamente na região da cabeça para atingir o olho, né, para cegar a pessoa. E, enfim, e conta a história de que ele viu, né, de um dos colegas ali sendo alvejado por tiro de borracha na cabeça. E ele faz essa conexão com 2013, quer dizer, o que aconteceu lá, né, na década de 60, aconteceu nas manifestações de 2013. É muito rico, né, o depoimento, esse primeiro depoimento do Sérgio Gomes, né, Gabriele? Muito. Você falou a palavra que eu te ouvindo estava pensando. É um relato que conta com muita riqueza. São detalhes da repressão durante a ditadura, mas é uma história de vida atravessada por muitos momentos importantes da história do nosso país, né? O que ele não só do nosso país, mas inclusive de Portugal, como ele traz, e de outros países que têm uma relação com o Brasil, que atravessaram a história dele. Então, de fato, muita riqueza de detalhes, impressiona a lucidez na narrativa, né, Maria Lu? Você que já ouviu um pouquinho, é uma narrativa muito lúcida, que liga muitos pontos, que estimula a gente a ter realmente uma reflexão bastante aprofundada do que foi aquele período. Hoje, passado tantas décadas desde o fim da ditadura, a nossa tendência é não olhar mais com a mesma precisão, com o mesmo foco para aquele período. Pode soar como coisa do passado, que a gente não precisa mais rememorar, não precisa mais voltar,
mas é muito importante acessar esse universo do Serjão, porque realmente é muito rico o relato. E não é rico porque hoje ele é um senhor de idade, que viveu muitos anos, não é exatamente por isso. É mesmo pelas circunstâncias de vida e por tanta coisa que ele passou em todos esses anos. Então, é uma aula de história, uma aula de mundo, história do mundo. Realmente impressiona a riqueza de detalhes da narrativa do Serjão. Verdade, Gabriele, falando desse envelopamento, né, que, enfim, a polícia cerca, né, os manifestantes, eu, como repórter, né, passei por isso em 2013, e é aterrorizante. A gente batia nos prédios, assim, a gente pedia para os zeladores abrirem, pelo amor de Deus, o portão, para a gente poder se proteger, porque não tinha não tinha saída mesmo. Por onde a gente olhava, a gente corria, tinha a barreira policial. Então, quer dizer, tem essa conexão com a que a gente viveu nesses últimos anos, né, com o golpe da presidenta Dilma Rousseff, enfim, com tudo que está acontecendo na história hoje, não é, Gabriele? Com certeza, com certeza. E chama atenção essas similaridades, né, Marilu? Mas eu acho que sempre é Uhum. importante a gente destacar que, embora o relato do Serjão, quando ele fala da ditadura, e o relato, quando ele fala já de fatos pós-redemocratização, apesar dessa similaridade, a gente vive num Estado democrático de direito e é por ele que a gente tem que lutar. Hoje a gente pode, ao menos em tese, acionar instituições, acionar legislações que não nos respaldavam durante a ditadura. Então, ainda que hajam essas similaridades essas que, inclusive, só são possíveis, só se dão porque a gente não conseguiu superar completamente o período da ditadura, ainda que haja essas similaridades, acho que é importante a gente sempre destacar que hoje o que a gente vive é a democracia e é por ela que a gente está lutando. Existe uma diferença muito grande entre viver arbitrariedade em meio a uma ditadura e viver arbitrariedade em meio à democracia. Em tese, a gente pode ainda recorrer a instituições, a normas, a um rol amplo de direitos que naquele período a gente não podia recorrer, não podia acessar. Eu acho que é sempre bom demarcar essa diferença. Se hoje a gente ainda vive essas heranças negativas daquele período, não é porque a democracia e a ditadura, no fim, são a mesma coisa. É porque hoje no Brasil, ainda que seja um Estado democrático de direito, a gente ainda precisa conviver com diversas heranças negativas daquele período, porque não superamos a ditadura, no fim das contas. Então, ainda que hajam essas. A gente possa fazer esses parâmetros, né, essas comparações, a gente vive num Estado democrático de direito, sem dúvida nenhuma, ainda com muitos percalços, ainda com a gente tendo que reivindicar muito, que lutar muito, suar muito para garantir a democracia e os nossos direitos, a gente ainda vive num contexto muito mais favorável aos movimentos sociais, às lutas populares do que naquele período. Isso precisa ser demarcado. Sem dúvida. E, Gabriele, além do relato do Serjão, né, que a gente chama ele carinhosamente, Sérgio Gomes, quais outras histórias que compõem o podcast? Bom, a gente tem, sem dar muito spoiler também, para a gente Tá, poder, para deixar um gostinho em vocês. sim, Mas a gente tem para as claro. próximas semanas os relatos do Anivaldo Padilha, uma figura muito importante, um intelectual, e também um militante já há muitos anos e que, à época da ditadura, foi também preso e torturado. O Anivaldo é um religioso do segmento evangélico, mais progressista, então é de suma importância que hoje, em 2022, com com toda a relação, né, entre religião e política que se fortaleceu nos últimos anos, é muito importante a gente poder ouvir um evangélico progressista falando. E a gente vai ter também nas próximas semanas o depoimento, o relato da Lúcia Murat, que também foi presa, também foi torturada. Hoje, uma das maiores cineastas, não hoje, né, já há algumas décadas, uma das maiores cineastas do Brasil. Então, por hora, eu só vou falar esses dois nomes para vocês ficarem com um gostinho, acompanhar e ouvir todos os relatos. Nosso objetivo é lançar um por semana, então hoje estreando
nosso podcast, o Ecos da Ditadura. A gente tem o depoimento do Sérgio Gomes, e nas próximas semanas teremos Anivaldo Padilha, Lúcia Murat e alguns outros que eu vou deixar aí na imaginação de vocês. Exato. O Nivaldo Padilha é o pai, né, do ex-ministro da Saúde, né, o Padilha, né? Para além de tudo Agora, isso, ainda é pai do Decreto Padilha. Agora, Gabriele, me fala uma coisa, a gente está a poucos dias aí do primeiro turno das eleições, né, com possibilidade de derrota do atual presidente, que já exaltou a ditadura militar em diversas ocasiões, né? Para além de uma mudança de governo, quais medidas ainda são necessárias para que o Brasil deixe de ser aí um país sem memória? Bom, os últimos 4 anos têm sido anos muito difíceis, né, Marilu? No que diz respeito à memória, verdade e justiça, mais especificamente, vários dos instrumentos, dos mecanismos que nós havíamos construídos nas últimas décadas foram completamente desmantelados, destruídos, se não findados 100%, foram negligenciados, foram boicotados, como o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, por exemplo, que foi é um mecanismo relativamente recente, instituído em 2013, mas que fazia um trabalho importante de diligência, de investigação em alguns espaços importantes, como presídios, asilos, espaços de socioeducativos, identificando onde havia tortura nesses espaços e tentando romper com isso, combater essas práticas no Brasil. Hoje esse mecanismo foi totalmente negligenciado, boicotado, existe, mas a duras penas. Então, o exemplo do mecanismo de combate à tortura é só um do quanto, nos últimos 4 anos, medidas como essas, instrumentos como esses, foram completamente negligenciados mesmo, deixados de lado. Então, acho que a gente espera entrar, a partir do próximo ano, num esforço por reconstrução, em relação a várias frentes de atuação, mas, sobretudo, em relação às políticas que versam sobre memória, verdade e justiça. Eu acho que são muitas as medidas necessárias, a gente vai precisar de bastante trabalho. Eu acho que o mais importante talvez seja um olhar especial para as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que foram instituídas em 2014 e passados aí 7 anos quase, desde o fim da Comissão Nacional da Verdade, todas essas recomendações sequer saíram do papel, então é importante um esforço nos próximos 4 anos para que a gente possa viabilizar as recomendações que foram aí sugeridas pela Comissão Nacional da Verdade. Eu deixaria esse como um caminho importante, necessário e super urgente para a gente poder consolidar nos próximos 4 anos, mas vai ser um trabalho muito hercúleo, Marilu, isso a gente sabe, porque os últimos 4 anos foram 4 anos de completa destruição, né, de todas as políticas importantes relacionadas a direitos humanos, relacionadas à superação da ditadura, que foram totalmente desmanteladas. Então, a gente tem muito trabalho pela frente. Mas, enfim, estamos esperançosos de que finalmente agora será possível encaminhar uma agenda aí de direitos urgente e importante para todos nós. Agora, Gabriele, no minutinho final aqui, o Instituto Vladimir Herzog possui aí uma longa história de defesa da memória, verdade e justiça quando se trata de crimes da ditadura militar. Quais outros projetos do Instituto podem auxiliar na construção de uma memória coletiva sobre esse passado? Bom, o Instituto, sobretudo na área de memória, verdade e justiça, a gente tem empreendido nos últimos 13 anos várias iniciativas, ações que vão nesse caminho de estimular uma reflexão crítica sobre o que foi a ditadura, estimular também uma valorização da democracia e dos direitos humanos. Então, a gente tem muitos trabalhos que versam sobre isso. Eu destacaria o cotidiano da ditadura, que nós já falamos aqui em outras edições do programa, esse projeto que fizemos em parceria com o Museu da Pessoa, onde a gente relata, compartilha, na verdade,
15 histórias de vida de pessoas que vivenciaram a ditadura a partir das periferias de São Paulo, então possui uma outra leitura, uma outra visão sobre o que foi a ditadura. A gente tem Mulheres que Lutam por Memória, Verdade e Justiça, onde a gente também compartilha histórias de mulheres que hoje lutam pela memória dos seus filhos assassinados pela violência de Estado, mortos pela violência de Estado. Então, a gente tem Memórias da Ditadura, que é um grande portal que hoje reúne o maior acervo online sobre a ditadura militar da América Latina. Então, recomendo que acessem. Esses nossos projetos podem ser facilmente achados através das nossas redes sociais ou através do nosso site institucional. São algumas das ações que a gente tem empreendido para rechaçar mesmo o período da ditadura, superá-lo completamente e estimular essa valorização da ditadura da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigada, Marilu. Um bom dia para todos. Obrigada. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.